Olá, cancerianjos! Hoje vamos fazer uma leitura aqui em meio à natureza, para trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Nada melhor do que um momento em meio à natureza para renovarmos as nossas energias. E por conta disso, vamos com o tarô das fadas. Vou tirar aqui um arcano maior com o tarô das fadas. Carta do pendurado, então vejo vocês aí um pouco pendurado. A carta do pendurado também fala um pouco da falta de criatividade, da falta de dinâmica, da falta de, como que eu vou te dizer, sabe do jogo de cintura? Então, aquele momento da vida onde você não está tendo jogo de cintura para lidar com as situações, ou aquele momento onde você precisa de um plano e você precisa criar alguma estratégia para realmente mudar a sua vida. Já viu aquelas coisas de filme onde a pessoa está ali em uma situação que ela precisa bolar um plano para mudar de vida, para resolver alguma coisa? Então, essa é a energia da carta do pendurado. Assim, se você perceber aqui, ó, ele está só com uma perna amarrada, né? As mãos estão livres. Então, de uma certa forma, ele está em uma situação difícil. Sim, está numa situação complicada, mas não é uma situação impossível de se resolver, né? É uma situação ali que, se ele der um jeitinho aqui, um jeitinho ali, se ele se esforçar um pouquinho, ele consegue sim se livrar, mesmo que demore um pouco, né? No fundo do deck temos a carta do julgamento, falando também sobre nossa responsabilidade, né, de criar estratégia, de criar planos, de criar rotas de saída, rotas de fugas para a nossa vida. Então, muitas das vezes a gente pode estar querendo que algo aconteça, que alguma ação divina aconteça em nossa vida para que uma situação mude, e nós mesmos podemos ser a expressão dessa ação divina, né? Porque nós também somos deuses, nós somos criadores da nossa própria história, do nosso próprio universo, como já diz Raul Seixas, né? Então nós temos a nossa sociedade alternativa, que é o nosso espírito, que é o nosso universo particular, né? Então, se você quer que algo aconteça nesse seu universo particular, uma mudança, um milagre, algo divino, seja você essa pessoa divina, essa pessoa que cria milagres. Então, muitas das vezes, a gente está esperando que algo extraordinário aconteça para que a nossa vida mude, podemos nós mesmos criar, fazer algo extraordinário e alcançar essas mudanças desejadas ou essas mudanças necessárias para a nossa vida, tá? Vou tirar um animal aqui, tarô dos animais. Eu tenho que tirar essas cartas daqui do tarô. Ai, meu Deus, de novo, carta branca. O boi. Bom, então pesquise aí a energia do boi. Depois eu vou postar lá no meu Instagram. Vocês sabem que eu demoro um pouco para postar, mas eu vou postar. Eu acredito que eu vou postar um por um, né? Vai ficar mais legal. Vou postar a ordem toda desses arcanos aqui. E são 57 arcanos, os animais da América Latina. Agora vamos com o tarô das fadas. Vou postar lá no meu Instagram, então se você quiser, segue lá, Jardim Holístico. A força. Eu acho muito legal porque essa carta aqui da força vem com um leão e uma ovelha. E aqui fala muito sobre a atenção. Se você reparar, tem um símbolo do infinito aqui bem na testinha dessa pessoa. Então, gente, a carta da força aqui eu vejo mais como estratégia, né? Também vejo como a graça de nos permitirmos. Às vezes a gente quer forçar que as coisas aconteçam, né? Às vezes, muitas das vezes a gente se mete em uma situação difícil, esperando até que alguém olhe por a gente ou que o universo olhe por a gente, né? Então, essa carta vem também como questionamento. Será que às vezes você não se impõe nessa energia aqui do pendurado só para que
algo aconteça na sua vida, ou que, sei lá, uma força divina, uma força que não vem de dentro de você, possa te ajudar, até uma força divina, uma força de uma outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Será que eu não estou nessa situação para poder ter uma bengala, um suporte? Então essa carta da força veio muito nesse sentido, né? Cuidado, porque às vezes você se força a se manter em uma situação só para poder ser visto, né? Às vezes a pessoa se põe em situação de sacrifício só para poder ficar todo mundo, ai, tadinho, coitadinho, olha lá, que pena. E não é nada disso que nós precisamos, né? Então temos que ficar sempre alertas. Isso é uma questão de padrão, né? Ó, escolha, carta dos enamorados. Não, no caso que é a carta do 2 de verão. Eu vejo aqui, assim, as escolhas. Então, às vezes tem uma coisa, assim, boa te chamando e você escolhe não ir. Aí tem uma coisa, assim, não tão legal te chamando e você escolhe ir. Pra quê? Pra ficar sempre nessa energia aqui, ó, do tadinho, do coitadinho. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Ou também outras pessoas, né? Às vezes é outra pessoa que ela fica nessa energia aqui. Pra quê? Pra que você possa estar sempre ajudando, sempre resolvendo alguma coisa, tá? Para vocês que nasceram no dia 11, cuidado, tá? Isso aqui pode ser um padrão, sabe? Alto chicote. Às vezes você pode ter isso no seu inconsciente. Às vezes no seu inconsciente você se acha merecedor de sofrer. Então você se põe em situações complicadas, faz escolhas complicadas para continuar no sofrimento. Isso aqui são padrões, né, que precisam ser liberados, que precisam ser mudados, mas precisam identificar que isso aqui existe, não só identificar, também aceitar que isso existe para modificar, porque muitas das vezes a gente percebe que aquilo existe, mas não queremos mudar, né? Não é porque que a pessoa está vendo que tem alguma coisa de errado, que algo está acontecendo de errado, quer dizer que ela vai mudar aquilo. Só quer dizer que ela identifica que aquilo está ali e está tudo bem. Talvez ela não queira mudar a famosa bengalinha, né? Então vamos tomar cuidado para isso não acontecer. Compaixão, carisma. Então seja mais compassivo, seja mais carismático também. Então existe aqui, mas essa compassividade é com você, acima de tudo. Ser compassivo sim, mas acima de tudo com você. Outra coisa que também, alguns de vocês, ou até mesmo pessoas que vocês conhecem, são aquelas pessoas que se enfiam em situações problemáticas, sabe? Ou fazem amizade com pessoas problemáticas para depois se fazer de coitadinho. Mas essa pessoa sabia que aquilo de lá era complicado. Muitas das vezes ela até entrou querendo tirar algum retorno. Aí ela não viu que não conseguiu nenhum retorno, a carta da torre. Aí ela vai lá e se faz de coitado, entende? Então, tipo, eu vejo aqui que em muitos casos, ou alguém pode fazer isso com você, ou alguém que você conhece está fazendo isso com outra pessoa. Vamos lembrar que é uma leitura coletiva, então pode acontecer, pode ter nessas questões aí. Então, vai adaptando para sua realidade. Então, eu vejo aqui, ó, que tem pessoas aí que elas fazem o quê? Elas tentam tirar proveito de uma pessoa que está em uma situação ruim, vulnerável, né? E quando ela não consegue, ela faz o quê? Ela põe aquela pessoa como culpado. E isso é muito fácil. Até porque se a pessoa está em uma situação vulnerável, uma pessoa está numa situação assim, vulnerável, a outra não. Então, muitas das vezes as pessoas podem se inclinar para aquela pessoa que não está tão vulnerável. Porque se aquela pessoa está vulnerável, ou se ela é uma pessoa vulnerável na situação, com certeza aquela pessoa não tem nada a oferecer para ninguém, tá? Não, talvez não naquele momento, talvez não naquela situação. Então não vai ter o porquê. Vamos falar a verdade, né, gente? A realidade, né? Então a corda sempre rebenta para o lado mais fraco. Então, se o lado mais fraco for daquela pessoa, ninguém tá nem aí, né? As pessoas querem se dar bem. Então, isso é um fato que não pode ser mudado.
na maioria dos casos, tá? Então, cuidado, observe aí, ó, se não tem essa pessoa aí te rodeando. Caraca, rainha de paus. Vou deixar a rainha de paus aqui no fundo do deck. 7 de espadas, tá vendo? É uma confirmação que você precisa... Fiquei até arrepiada, ó. Uma confirmação que você precisa ficar em alerta. Principalmente se alguém chegar para você e falar que brigou com alguém. Porque muitas pessoas vão chegar para você, cancerianjos, e vão dizer assim, ah, briguei com fulano, fulano brigou comigo. Então dá uma olhada com calma na situação, em tudo bonitinho, porque pode ser que a situação não é da forma que a pessoa te contou, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Então, às vezes, a pessoa ela pode não ser tão verdadeira, contar só uma parte da história. O 4 de ouros fala muito sobre isso também, né? De algo escondido, algo que não foi revelado, algo que está sendo omitido. Então, cuidado, tá? Porque ouça os dois, os três lados, os quatro lados. Eu vejo que quem tem situações aqui que a pessoa fala que teve 3 pessoas envolvidas, mas às vezes teve até mais pessoas, tá? Pode ser triângulo amoroso? Pode, mas pode ser fofoca no trabalho. Em muitos casos, fofoca no trabalho, fofoca na amizade mesmo, tá? Cavaleiro de espada, não vai demorar para chegar aqui para vocês, tá? Então vem notícia, vem informações. Muitos de vocês já estão sonhando, já estão pressentindo que tem alguma coisa em desequilíbrio, que tem alguma coisa estranha acontecendo, que algo vai chegar, que algo vai acontecer. As de ouros. Mas eu vejo aqui que, apesar de tudo, tem um as de ouros aqui, quase na metade da leitura. Então, a próxima, 4 de espada. Então, o as de ouro com 4 de espada fala para você descansar sua mente. Quando alguém vier te oferecer isso, essa informação, recuse, não queira. Até porque tem alguns casos aqui que a pessoa vai chegar assim, ó, eu só vou te contar porque eu sou seu amigo, né? Então tem muitas pessoas aqui que vêm com fofoquinha, coisas para te envenenar, que não são de verdade, não é de verdade, não é verdadeiro. Então, fique tranquilo, fique em paz. Tente assimilar as coisas da melhor forma, tá? Não é tudo que as pessoas te falam que é verdade. A carta do imperador. A carta do imperador eu também vejo ele às vezes como um grande mentiroso para conseguir aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja, né? Então ele defende o lado dele. Ele defende o lado dele. Então cuidado, porque às vezes a pessoa ela pode ser aquela pessoa que quer defender o lado dela e acaba não se importando de ferir as outras pessoas, de caluniar as outras pessoas. E se você não parar para refletir antes de tomar a direção, a decisão correta, depois você pode ficar muito infeliz, porque você pode tomar uma decisão muito infeliz, uma decisão assim que infelizmente depois vai partir o seu coração, ó, depois você não vai ter nem calma. Então cuidado aí, ó, para não tomar uma decisão precipitada, não tomar uma partida de alguma briga de forma precipitada e depois você se ferrar. Então seja a rainha de paus, seja intuitiva, vá na sua intuição, tá bom? Então, quando chegar a informação, quando chegar as coisas para você, fique calmo, fique tranquilo, segue a sua intuição e é isso. Boa sorte!